Caio Capita. Foi um jogo que todo mundo esperou, que teve muita repercussão antes do jogo e que acho que vai ter muita repercussão no pós também, porque pra quem gosta de polêmica, de reclamar desse lance, daquele lance, tem aí o que alguém quer reclamar. Se tiver, eu acho que aqui foi pênalti, eu acho que aqui era falta, eu acho que... Tá cheio de lance para as pessoas se apegarem, certo? Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Pra galera que tá em casa, chega com a gente agora no Prorrogação, o jogo do Campeonato Brasileiro. Do jeito que todo mundo queria. Bola jogada, alguma polêmica aqui ou ali, mas acho que o campo fala muito mais sobre o que foi o jogo. E muitos gols. 5 gols numa vitória importantíssima do Flamengo, gigantesca na, entre aspas, final do Campeonato Brasileiro, que no final das contas recoloca o Flamengo na briga, porque se não vencesse hoje ficaria muito complicado, seriam 2 jogos atrás do Palmeiras. Agora qualquer tropeço, qualquer vitória do Flamengo, o Flamengo assume a liderança, o campeonato está 100% aberto, o Flamengo fez um grande jogo, foi muito mais eficiente do que vinha sendo. Talvez os dois times tenham invertido seus papéis do que é ao longo da temporada. Um Palmeiras que é muito efetivo, hoje falhou demais, mas teve mais controle do jogo no primeiro tempo. E um Flamengo que tem muito controle, mas que falha em vários momentos e não consegue ser eficaz. Hoje, quando teve 3 oportunidades, matou o jogo, fez os 3 gols e sai do Maracanã com os 3 pontos. É isso, acho que o Flamengo teve muita eficiência, né, nas finalizações que conseguiu. Aproveitou também, é verdade, erros do Palmeiras nesse jogo, erros individuais, algumas decisões também, né, que, enfim, o jogador precisa tomar ali na hora e depois do lance acontecido, da finalização da jogada feita, a gente consegue aqui julgar, criticar pra lá, pra cá, enfim, opinar em relação a isso, mas acho que de fato, um jogo muito decidido na bola, no campo, mas certamente vai ter quem fale uma coisinha de arbitragem ou outra, né, ô Ricardo Martins? Boa tarde. Boa tarde e noite já quase, né? Help me, help you. Passamos das 6, boa noite. Infelizmente, a gente, toda rodada tem que falar de arbitragem, né? Mas nessa eu acho que nem é tanto, vai? Eu acho que é tanto. Mas eu acho que são lances discutíveis, e aí tudo bem. São discutíveis, mas é o que eu falava na transmissão na arquibancada. Eu tenho certeza que há 2 rodadas atrás a decisão seria outra. Infelizmente, porque a gente não tem critério. Há 2 rodadas atrás o VAR ia intervir no lance, que pra mim é falta em cima do Vitor Roque, e no lance que pra mim é falta do Pedro em cima do Fux. Eu tenho certeza que há 2, 3 rodadas atrás ele iria entrar. A gente não sabe qual é o critério. O Wilton começa o jogo com critério e se perde completamente durante todo o jogo, infelizmente. Agora o Flamengo fez por onde ganhar o jogo, né? Pro primeiro tempo acho que foi até muito igual, 3-1 acho que foi até um pouco acima do tom, mas no segundo tempo o Palmeiras pouco conseguiu produzir. Faz o gol ali no finalzinho, tem um 3-2, mas a única coisa que me pega muito, tá, é isso. Eu não consigo entender o critério da arbitragem do futebol brasileiro. Hora que o VAR entra demais, hora que o VAR não entra, eu até prefiro que não entre. Só que a gente precisa ter isso em todos os jogos, em todas as rodadas. E não é assim que funciona. Eu tenho poucas dúvidas que há 2, 3 rodadas atrás o VAR ia intervir em 3 lances. No pênalti que o Palmeiras reclama, do Jorginho empurrando o Gustavo Gomes. Na falta, pra mim, que acontece... Pra mim foi pênalti também, tá? Na falta que acontece em cima do Vitor Roque e a falta do Pedro em cima do Fux. Então, assim, é um jogo que a vitória é espetacular. Pro campeonato é ótimo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Daqui a pouco o Abel vai chegar aí. Mas ele vai descascar pra cima da arbitragem. Agora tem o seguinte, alguém tem que perguntar pro Abel se ele viu o lance. Porque no clássico ele falou que não viu o lance. Eu quero saber se hoje ele viu os lances pra falar. Eu quero saber. Porque no clássico ele falou, não viu. Eu quero saber se hoje o Abel viu os lances antes de ir pra coletiva. Eu quero saber. Por que num ele vai ver e no outro não vai? Então eu tô esperando pra saber. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui Abel Ferreira, daqui a pouco a gente ouve Felipe Luiz, obviamente também estamos atentos à zona mista para ouvir os jogadores, né, de Palmeiras, de Flamengo. O Vitor Sérgio, houve algum momento, eu diria que mais de um momento, alguns momentos, nesse Flamengo dos últimos anos de muita qualidade, que se reclamava da eficiência de um time que muitas vezes criava e não conseguia transformar tudo o que criava no placar. Acho que hoje é um Flamengo que nem criou tanto assim, mas no que conseguiu criar, no que conseguiu aproveitar os erros do adversário, foi absolutamente eficiente, né? Boa noite. Foi, boa noite, Caio, Ricardinho, que estava comigo agora na arquibancada, tô contigo agora, Tainá Espinosa, já, né? E principalmente quem está aqui na arquibancada no Prorrogação TNT Esportes. Eu acho que
o Flamengo sai desse jogo com uma sensação de que foi mais eficiente, como às vezes não é. Quando ele era eficiente, ele deu de 6, deu de 5, deu de 8. Hoje, por se tratar de um time muito qualificado, parou nos 3. Mas acho que mais do que isso, hoje o Flamengo foi competitivo, como em muitos momentos ele não consegue ser. Hoje o Flamengo, no momento ali, os primeiros 15 minutos que o Palmeiras foi bem melhor que o Flamengo conseguiu resistir, ficar vivo ali. Depois, no segundo tempo, o Flamengo baixou num bloco mais baixo, o Flamengo marcou num bloco mais baixo, num 4-4-2 ali, em que ele funcionou muito bem, foi muito competitivo assim. Palmeiras praticamente não criou nada, Palmeiras criou jogada mesmo que se impôs em cima do Flamengo, foi a jogada do Kelvin pela direita, que o Felipe Anderson poderia ter até finalizado melhor, porque ele tinha visual para bater livre. Então, assim, basicamente o Flamengo não sofreu depois de um Palmeiras que sabia que precisava pelo menos empatar e que teve bola, teve ocupação de campo de ataque. Então acho que o Flamengo sai desse jogo com uma sensação muito positiva, né, de vencer o Botafogo 3-0, venceu muito bem, num clássico, num jogo que nos últimos anos no Rio de Janeiro tem sido um jogo muito explosivo, num jogo de... Então, enfim... o Flamengo... No Newton Santos, né? No Newton Santos. Então o Flamengo vem e depois ganha do Palmeiras nesse jogo em que, se o jogo do Flamengo não funcionou do jeito que a gente está acostumado, o Flamengo mostrou uma competitividade que pode ser muito importante para duelar 2 vezes contra um time argentino bom como o Racing e para tentar voltar no Campeonato Brasileiro, já que ainda é vice-líder. Né? E de repente se fizesse esse questionamento também, né? Do Flamengo jogar de uma outra forma. O Flamengo tem um jeito de jogar uma forma e dessa forma ele ganha. Mas quando não é dessa forma, era mais difícil o Flamengo conseguir o resultado. E hoje eu acho que consegue desse outro jeito. Tem uma grande lição para esse Flamengo de hoje que esses caras têm que aprender. O Flamengo toma o gol do Palmeiras por culpa do Flamengo. O Flamengo toma gol do Flamengo por culpa do Palmeiras? Não, pera um pouquinho. O contexto é inacreditável. O Flamengo fica com um jogador a menos. Nós vamos passar por isso tudo. O Flamengo tem a oportunidade de fazer a substituição porque ele tem a bola e o Flamengo não faz. Jogadores que estão aí no Flamengo, eles não estão começando agora, não. São jogadores rodados. O gol que o Flamengo toma hoje é ridículo. Ridículo. Porque tinha um homem a menos e não pôs a bola pra fora ou não fez uma falta, que separaria o jogo pro Danilo entrar. Um time rodado como o do Flamengo não pode cometer esse tipo de erro. Esse tipo de erro, num jogo de mata-mata, pode ser fatal. Nossa. Eu acho que a lição pro Flamengo desse jogo, e principalmente pro Felipe Luiz, é ainda maior quando a gente fala do Pedro. Jogo competitivo, jogo intenso, jogo que o Flamengo baixou linha muitas vezes pra marcar o Palmeiras. O Pedro competiu o jogo inteiro, todas as jogadas perigosas ainda gerou passaram pelo Pedro. E ainda gerou um gol fazendo marcação alta, lá em cima. Ele que rouba a bola, ele que dá a bola pro Arrascaeta sustentando a pressão e ele que faz o gol. Então, pô, não tem como o Pedro não jogar nesse time. Bom, vamos lance a lance e momentos a momentos aqui do jogo. Vamos tentar em ordem cronológica pra gente não se perder. Começando com... Aí a gente tá ainda mostrando os melhores momentos, tá? Esse primeiro lance aí, que é a cobrança de escanteio do Andrés e uma mão nas costas do Jorginho no Gustavo Gomes. Isso é bem no início do jogo, tá? Ainda tá 0-0 o jogo. Ricardinho, o que você fez São assim? Duas mãos, são 2 mãos nas costas, as 2 mãos. Eu acho que ele atrapalha o Gustavo Gomes. Aí, na hora do cabeceio, as 2 mãos nas costas. Agora é aquilo, né? Será que gerou impacto para tudo isso? Assim, há 3 rodadas atrás o VAR chamava. Só isso que eu tenho pra dizer. Tá, não mas tenho nenhuma dúvida. Tá, mas pra mim é pênalti. Pra você é pênalti. Só que eu entendo o VAR não chamar, porque fica a decisão de campo. Mas se eu tô no lugar desse cidadão de amarelo aí, eu marco o pênalti. Inclusive é bom a gente ficar atento aqui, né? Eu não sei exatamente como tá funcionando essa parte dos áudios que a CBF libera. Se é por pedido dos clubes ou se a CBF tá liberando, enfim, em lances que entende que sejam necessários. A partir de agora tem que liberar, né? Então, mas esse lance, se a CBF não liberar por sua própria vontade, certamente o Palmeiras vai pedir pra ouvir esse. E a autorização esse da áudio. FIFA já está. Que aliás era um miguezaço que a CBF deu, porque isso daí a CBF já tinha divulgado vários lances sem análise.
Vários. Mas vários. E ela disse esse migué ali, aí beleza. Mas com certeza se era verdade, agora a FIFA já liberou, né? Tanto que eles já liberaram. Depois... Então tem que liberar esse lance, é capaz de liberar até com um programa em andamento. Isso que eu tô dizendo pra gente ficar atento. Na semana passada, eu acho, a gente teve um lance que foi durante o programa e a gente rodou aqui. Vé, se você marcaria esse pênalti, pra você então, no primeiro momento, eu achei que era um lance sem impacto. Tá. E aí o fato do Gustavo Gomes cabecear a bola, eu acho que contribui para você achar que não é impacto. Mas esse lance pode ser perfeitamente marcado pênalti. Porque o Jorginho deixa de jogar, né? O Jorginho toma um nó na marcação ali e deixa de jogar. Você poderia, como a mão chega na hora que ele tá cabeceando e ele completa a cabeçada, esse ângulo ficou até melhor que o da transmissão. Ficou melhor que o da transmissão, esse nosso porque ângulo. Ele esquece a bola. O Vitor tem razão, ele esquece a bola. Ele cara, sai da disputa. Isso aí é na marca da cal, isso aí é pênalti. Agora, o VAR, se você for ver, quando ele coloca a mão é na hora que ele tá cabeceando. Então o VAR pode entender e vai lá, cara, não impactou na jogada, não impactou no desfecho. Mas também, de repente, ele ia querer cabecear a bola cruzada, quando é empurrado a bola sai errada, né? Equilibrado, é um lance passível de pênalti totalmente. Agora, não gosto do VAR chamando nesse lance. Esse lance, se o Wilton desce no campo, eu acho que o VAR não ia tirar. Mas você não gosta só se... Porque eu acho que tem duas questões aí do VAR chamar ou não chamar. Se eles se comunicaram e o Wilton disse, eu vi e não marquei. Porque daqui a pouco Por isso que o áudio é preciso. Isso, porque daqui a pouco o Wilton diz, eu não vi, aí acho que é outra coisa, outra conversa. Se o Wilton mas eu vi... Se o Wilton diz, não vi nada, não vi empurrão nenhum, se o VAR não chamar, o VAR tá de sacanagem. Se o Wilton chega e fala lá... Né? Ou não. Ou o VAR não é intervencionista. O VAR não entende que isso é um erro claro. Pode ser. E aí ele não chama. Mas Pro difícil, futebol brasileiro. É difícil. Essa é a questão. É difícil. Agora, se o Wilton fala ali, vi que ele botou a mão nas costas e pra mim não teve nenhum impacto, não atrapalhou o desfecho, o VAR não é pra se meter. Perfeito. Acho que por isso que tem que divulgar o áudio desse lance. É isso, vou até ficar atento aqui. Caio, pra você. O Jorginho a produção não disputa, vai olhar né? aí. O Jorginho não disputa. Eu acho que se ele sobe junto com o Gomes, os dois usam o braço, disputa por espaço, beleza. Só que o Jorginho abandona o lance e vai nas costas do Gustavo Gomes. No meu mundo perfeito, o VAR não chama. Tá. O árbitro tem que decidir no campo, senão não tem nem porque ele tá ali. E o Wilton Pereira Sampaio viu o lance. Só que eu acho que no Campeonato Brasileiro já interviu muito mais do que em lance desse tipo. Pro VAR do meu gosto, o VAR não tem que chamar pênalti dentro do campo. Mas a partir do momento que o Wilton não deu, pra mim, não deve ser chamado. O problema é a discussão de sempre. No VAR, os caras chamam toda hora. Eu acho que o fato do Jorginho não disputar a bola, não subir pra cabecear, e a hora que o Gomes vai, tem a mão nas costas, e ele estica o cotovelo pra fazer o empurrão, pra mim é pênalti. Na jogada, se a galera ficar reparando... O Sérgio, você pergunta... agora entrou. Não tava nem entrando antes. A galera abriu enquete, inclusive, pra vocês participarem aí se foi ou não, mas... na hora da cobrança, é interessante ficar já atento aqui na disputa Gu Gomes e Jorginho, porque se percebe que o Jorginho tá olhando pro Gustavo. E, obviamente, vendo a bola também, mas olhando pro Gustavo. E aí, quando ele vê que ele passou da bola, que o Jorginho passa da bola, né? Ó. Ele acompanha a bola e ele tá acompanhando o Gustavo. Ele toma um nó. O Gustavo tá indo pra cá, quando ele dá uma meia trava pra frente, o Jorginho já descolou. Isso, e aí ele não vai alcançar nem a bola, né? Então ele vai de muitos times em escanteio dentro da área é meio zona, meio o cara marca a bola. Geralmente os zagueiros marcam a bola. Por isso que o Jorginho que tá com o Gustavo Gomes. É só pra atrapalhar a subida. Só que o Jorginho não consegue. A hora que o Gomes sobe na frente dele, ele usa a mão pra empurrar. Cada vez que eu vejo o replay, eu tenho mais certeza de pênalti. Cada vez que passo o replay, é pênalti. Agora, pra mim, é pênalti, com todas as letras. Vai passando o replay e vou ficando convencido. Não tem bola. Jorginho esquece a bola. Pode até parar de mostrar. Então, porque o torcedor do Flamengo vai ficar bravo comigo. Se passar mais uma vez, até o torcedor do Flamengo vai concordar com a gente. O Jorginho não tem mais bola. O Jorginho esquece a bola, vai só no corpo. E com os dois. Isso aí é pênalti. Acho que até nas Inglaterra não ia dar, não. Vamos pro próximo lance. Eu tô aqui. Um olho no peixe, outro no gato, que eu quero ver se os caras vão divulgar esse áudio aí. Vamos pro próximo lance. O Ricardinho já deu aqui uma pincelada, que é o gol que o Flamengo toma. O Léo Ortiz, ele já tinha sentido num lance anterior, tá? E aí ele sai, ele é atendido e tal, ele volta. Ele tinha sentido num lance... casual, o Vitor Roque não tem culpa nenhuma. Vitor Roque caiu por cima e ele sentiu o tornozelo. Olha o tempo. Esse tempo que está na tela pra vocês é o tempo que teve de jogo que o Flamengo ficou com um jogador a menos.
Porque aconteceu o seguinte, Léo Ortiz, depois que foi atendido a primeira vez que ele sentiu, ele volta, ele joga um pouquinho, e aí acontece esse lance, que ele tá numa disputa ali, acho que é com o Vitor Roque próprio Vitor Roque. Na velocidade, ele dá pra ver na feição dele, ele já corre cheio de dor, só pra tirar a bola pra lateral, e aí já cai, claramente ele não vai conseguir voltar. O que acontece é que na hora que ele cai, e a sensação que a gente tem daqui é que claramente vai rolar a substituição. O Felipe Luiz fica tentando entender o que vai acontecer. Vai ter substituição, não vai ter substituição? E o Danilo vai não precisar, está pronto não para vai? entrar, porque a bola sai para lateral, mas o Danilo não está pronto para entrar. O que não dá pra acreditar, já que o Léo Ortiz ficou no chão Antes também. Antes, no lance anterior. isso. E a corrida do o Léo Ortiz é um cara que joga com bola toda hora. O Rossi joga 200 vezes por jogo com bola no pé. O Léo Ortiz tá correndo e começa a mancar. Ele chuta pra fora e desmonta. Pô, se ele tá correndo pra bola, chuta pra fora e desmonta, ele não tem mais condição de jogo. Não Mas, dá pro cara, Danilo não tá pronto. Mas independente disso, Isso cara, tudo- independente esse- disso. esse é o primeiro O ponto. mais grave vai vir agora. Tudo bem, mas o primeiro ponto é, o Danilo tem que estar pronto pra Ok, entrar. não seja entrou. culpa do Danilo, da comissão, dos médicos do Flamengo, que seja. Não entrou. Tem que estar pronto. A partir do momento que ele não entrou, aí você tem 1 milhão de opções, né? É isso. Ou você chuta a bola pra Você fora, teve a ou bola você no cai seu no pé, chão, você faz uma qualquer falta. coisa. Você faz Faz uma falta. você para o jogo. O Flamengo não pode tomar o gol que tomou hoje. O Flamengo não teve a bola depois disso. Seria Teve a bola. legal. Seria legal se a gente botasse na velocidade normal a imagem depois que o Flamengo recupera a bola. E fica tocando uns 30 segundos. Porque Não assim, sei se temos. Samuel Lino tenta Aqui, jogar. agora, nesse momento, eu acho que não temos. Posso ver se a edição consegue rapidamente, em algum momento. É porque aí ela vai rolar a imagem. Porque é o seguinte, o Flamengo tem a bola, faz inclusive passo para trás. né? Mas é um ponto aqui que é... O Palmeiras tem a bola, o Flamengo tem a bola, o Palmeiras tem a bola, o Flamengo tem 2 vezes a posse de bola. E aí tem opções do Flamengo ter tirado a bola, né? Botado a bola pra lateral, enfim. Podia também o Flamengo ter feito falta no Palmeiras, em algum lugar que não fosse, obviamente, perigoso, né? Pra que a substituição acontecesse e o Flamengo voltasse a ter 11 em campo e não ficasse com 10 como ficou. Porque é um zagueiro. Você perdeu um zagueiro. E aí o E zagueiro... o gol sai onde? O Lá centroavante nas- no lá nas alto. costas, lá Não, nas- não sei se era o Léo Ortiz que ia estar marcando ou não. O Danilo, se já tivesse entrado. Mas você perde um zagueiro e o gol sai de cabeça. Talvez na O área zagueiro nem é menos. tanto, mas como o Pulgar anda pra trás, o meio de campo fica livre. O Perfeito. Andrés Pereira roda a bola e aí tem o cruzamento. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que fica bravo, mas faz parte do jogo. Os caras têm que dar um chilique e mandar o Rossi cair no chão. Desculpa, o Flamengo não pode tomar esse gol. Ah, mas o Rossi tá fazendo cera, então que o juiz vai lá e dê cartão amarelo pra ele. Se joga no chão Cara, e para o chuta a jogo. bola pra fora, você teve a bola no seu controle. gente, assim, o que aconteceu não existe, cara. Assim, não Falei é pra muito esse aqui difícil na hora. de um Não, time, é loucura. de um time que tá brigando pra ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro tomar um gol assim. Não existe. Assim, não pode. Porque beleza. Ele poderia até botar, e não foi, tá? Mas ele poderia até botar na conta da arbitragem que não autorizou a substituição. Mas não foi. Não foi. Mas poderia até botar. Se fosse, iam botar nessa conta, já que todo mundo quer reclamar, todo mundo quer ter vantagem, quer reclamar hoje para se beneficiar amanhã ou não ser prejudicado amanhã, beleza, iam botar na conta. Só que depois que o Palmeiras tem a bola, o Flamengo fica com a posse de bola uns 20 segundos. O Lino tenta sair jogando. Ele toca a bola no fogo pro Jorginho. O Jorginho toca a bola pro Léo Pereira. O Léo Pereira poderia ter jogado essa bola lá na bandeirinha de escanteio para gerar a substituição, porque aí o Danilo já estava Aí já Pronto tava pra entrar. pronto para entrar. E o Flamengo, conscientemente, o Flamengo escolheu sair jogando. O Flamengo escolheu, com 1 a menos, construir uma jogada. O Palmeiras com 1 a mais e com uma marcação encaixada que foi encaixada o primeiro tempo inteiro. Faltou até leitura, tá? Faltou até leitura de jogo para um time rodado igual a esse. Pô, o Palmeiras com a marcação encaixada, você com 1 a menos, é lógico que vai fazer falta. É pegar aquela bola e dar um bico lá na lateral e falar, troca. E não Os adianta o erros Danilo ficar anteriores- reclamando ali, tá? Os erros anteriores foi um erro. Por quê? Porque na hora que ele foi machucado, já era pro Danilo continuar aquecendo. Perfeito. Porque quantas vezes a gente vê que o cara tenta voltar, E não consegue. é só você pegar. A gente aqui não é gênio, não, mas a gente, no arquibancada que a gente fez, quando ele começa a voltar lá pela linha de lado, o Otávio Neto fala assim, tá bom, tá voltando o Léo Ortiz. Aí eu falei, mas tá voltando mancando. É isso aí. Porque estava na cara. No primeiro lance que ele corre, ele Então, cai de novo. assim, beleza. Era pra você ter mantido o aquecimento do Danilo e deixar ele prontinho ali. E lógico que na hora que o cara que ele joga, como disse muito bem, foi você, o Flamengo constrói o tempo todo. Aquela bola numa situação normal, o que o Léo Ortiz faria?
voltar no Rossi. Ele não ia jogar a bola pela linha de lado. Ele não jogaria a bola pela linha de lado. Porque se ele faz isso numa situação normal, o Felipe Luiz dá um esporro gigantesco nele. Porque o time é moldado para voltar a bola no Rossi. E um time ingênuo. Foi ingênuo. Um time, para não falar outras coisas. Calma. Um time foi ingênuo de deixar isso acontecer. De querer construir com um a menos em campo, com autorização para ser feita. Desculpa. Faltou inteligência nesse momento. E além de tudo isso, malícia. Faz malícia. Não, sabe o que você faz? Para não dizer outra coisa gente, que eu não vou dizer também. Gente, faz uma falta. O Palmeiras ficou circulando a bola. Vai quem tá na bola e faz a falta para o jogo. Nem isso o Flamengo conseguiu. E olha, se vier com esse negócio de querer colocar isso aí na conta da arbitragem, o Danilo tá conversando ali, ó, com o assistente. Ele não tá nem no meio do campo quando sai o gol. Quando sai o gol, nem no meio do campo ele tá. Então não tinha como trocar. E o Palmeiras bate o lateral. Aí, meu filho, para o lance, cai o Rossi, entra o Felipe Luiz em campo, é expulso, mas não deixa o cara fazer o gol. Podia ter custado a vitória do Flamengo isso aí. Podia ter custado a vitória do Flamengo. Esse erro ingênuo do Flamengo. Devolveu, né? Uma ingenuidade dessa de, com um jogador rodado, jogador experiente, jogador de Copa do Mundo. Hoje acho que não tinha o menino. Jogador campeão. Hoje não tinha o menino no time do Então, Flamengo. assim, né? Quem era o mais novo aí hoje? Samuel Lino? Mas acho que Luiz Araújo ou Samuel Lino. algo que... Deve ser o Emerson Royal, talvez. Algo que durante a semana se falou um pouco, e acho que é um assunto que fica com o torcedor do Flamengo, que é até a pouca pressão que os jogadores do Flamengo fazem na arbitragem. Léo Ortiz falou um pouco sobre isso, até que é uma característica quase desse time e tal. Então, de repente, tem até um pouco a ver com isso. Tem que ter um pouco mais essa malícia, malandragem do futebol, enfim. Boleiragem. Pode ser. Vamos pro pênalti, que é cometido pelo Bruno Fux. Acho que a gente não tem muita dúvida, né, de que é pênalti. A discussão, mas o apiteiro teve. Não, eu acho que ele só quis confirmar com o cara, com o Bandeira. Não precisava, né? Não, acho que ele queria saber com o Bandeira se tinha sido falta antes do Fux ou não. Eu também acho. Só isso. Porque eu não sei, aí é que tá, outro lance que certamente o áudio vai ter que vir, né? Porque eu não sei exatamente se ele veio ao lance ou não. E vai ser um áudio longo. E quem marca o pênalti é o assistente, tá? É o Bosquilha. Quem marca o pênalti é o Bosquilha. Vessi achou falta no primeiro lance lá do Danilo no Vitor Roque? Eu achei falta no Vitor Roque. Achou? Achei. Mas uma falta que o VAR deveria chamar ou é muito atrás e... Talvez eu acho que o Vitor Roque enfeita tanto que talvez dificulte de você chamar. Essa aí, né? Tá. Mas é que a nossa câmera não é boa, né? Que a nossa câmera tá indo e voltando ainda, a nossa né? Então câmera, como a gente só tem essa câmera para narrar o jogo todo, mas quando você pega a câmera vista de trás, tá o Vitor Roque entre o Danilo e a bola, ou seja, o Danilo não pegaria a bola. Ele faz assim com a mão e sai pelo lado que ele empurra o Vitor Roque. Por um lado e passa pelo outro. Ele empurra o Vitor Roque pro outro lado e sai pelo outro lado. Então, pra mim, isso é falta. O lance do Fux eu não marcaria. Tá, mas é falta e você acha que por ser no início da jogada... Não, é a mesma fase de ataque. Isso, acho que é a mesma fase de ataque. Era de anular aí, de novo, mesma coisa do pênalti. No VAR do Brasil, eles chamam pra lances assim. Esse lance na Champions... nunca seria marcado. Exato. Ou o cara deu no campo ou não. Exato. Mas o VAR não chamaria. No Brasil chamam. Pra mim aquilo é falta. No Fux eu acho que não foi falta. 2 rodadas atrás ele chama. Esse é um ponto importante. Podia não ser em 2 rodadas atrás. Podia ser em outro jogo da rodada. Ele chamaria. Pode ser. Eu tô querendo ser bonzinho. Depois de toda a confusão que deu no clássico São Paulo e Palmeiras. Esse é um ponto que os clubes precisam. Em vez de ficar fazendo coisa pra jogar pra galera, esse é uma coisa que os clubes deveriam oficialmente, todos eles juntar e falar: houve mudança no critério do VAR? Porque não dá pra você mudar isso no meio do campeonato, mas beleza. E ainda mais sem avisar todo mundo. A pergunta não pode ser houve mudança, a pergunta tem que ser agora há critério? Porque nunca teve critério. O presidente de arbitragem tem que vir. Nunca teve. Teve o critério de chamar qualquer coisinha. Não, tem lance que é grande que não chamavam. Tá bom, pode ser. Não tinha critério. O presidente de arbitragem da CBF lá tem que vir a público e falar: a partir de agora, a gente vai deixar o árbitro tomar a decisão de campo. Se não for um erro absurdo, escandaloso, a gente não vai chamar. A gente errou com o Palmeiras e São Paulo, ponto. Esse lance vai ser chamado. Agora, esses dois lances, tem que ter como aconteceu, tem que ser avisado pro clube. Porque o campeonato tá no meio. O campeonato tá no meio. Tá na reta final. Mas é isso, gente. Não teve... não tô entendendo. Esse segundo gol até hoje não teve critério. Vocês acham que agora vai ter critério? Não, eu acho que o jogo de hoje teve um critério.
O jogo de hoje teve um critério. Eu acho que teve também. Teve um critério. Eles deixaram a decisão do jogo na mão do Mas o campo problema pra muitas avaliar, vezes não é exatamente. dentro do mesmo O campo. jogo. É, sim, Às vezes eu sim, concordo. mas muitas vezes não. Esse jogo eles estabeleceram esse critério, então que venha a público falar, a partir de agora o Campeonato Brasileiro vai ser esse critério. Eu acho falta no Vitor Roque, mas se ele não deu no campo, também não gosto que chame. Agora, o Bruno Fux, ele não pode nunca fazer isso num jogo como esse, em nenhum jogo, né? Mas num jogo desse tamanho ainda mais. Tem o contato com o Pedro, tudo bem, que pode ser interpretativo pra falta, pra mim aquilo lá não é nada. O Fux tentou cavar uma falta e pior ainda, a hora que ele levanta, ele não pode abandonar o jogo e fazer um pênalti no Pedro. Deixa o Pedro chutar a bola. Se o Pedro fizer o gol chutando a bola e tivesse sido falta nele, o árbitro voltaria atrás. Ele não pode levantar e pisar no Pedro pra fazer o pênalti. Não pode. Aí- o zagueiro do aí- Palmeiras aí ele eu não pode concordo fazer contigo. isso. Deixa o cara chutar e ver no que dá. Se o Pedro podia chutar pra fora, podia desviar, o Carlos Miguel podia pegar, podia acontecer, o Pedro podia furar, podia acontecer qualquer coisa. Ele não pode dar o pênalti pro Flamengo. Pra mim é falta, porque o Pedro não tá nem vendo. A hora que ele vira, ele já tomou um empurrão, só que aí faltou malícia pro Fux. Fica no chão. Fica no chão. Se ele Deixa... ficar no chão, o árbitro não ia dar igual. Eu não sei se Eu acho que tem uma chance ele maior. poderia voltar e ver o lance de novo. Eu acho que cai, mas levanta logo. É, mas Entendeu? essa Eu acho lógica que não não faz cai. muito sentido. Não, porque tudo, mas o é que eu acho que pênalti também é se ele revisável, né? sentiu... É isso. Essa lógica não faz muito sentido, porque o também pênalti acho. também é revisável. Mas, também acho. mas pra ele não é falta, a né? revisão que ele faria se o Pedro bate no gol e faz o gol, Isso. ele poderia revisar pra É que eu pênalti. acho que, Vitor, assim, se fica no chão, a pressão é maior pra Pode cima do ser, árbitro. pode Ah, ser. Opa, o cara Pode ficou ser. no chão, não levantou porque ele E não sofreu a jogou, falta. não Pode levantou ser, pra ele jogar. conseguiu Não jogar. Eu acho, acho que sim. não Ah, acho. tá. Ele Não não acho conseguiu porque é jogar. o mesmo cara que estava caído, levantou e fez o pênalti. Então a pressão, ela é... Eu cheguei atrasado no lance porque eu sofri uma Também, falta. Essa é a impressão que eu tenho. A tarde do Fux ela é horrorosa, tá? Péssimo. Ele foi muito mal, coitado. É, Ele isso ganhou, é uma crueldade. ele ganhou no Difícil, né? campo. Porque eu não acho o jogo dele ruim. Ah, foi difícil. Os Mas é erros muito falha dele são capital. cruciais. Não, acho que mas assim, o jogo dele não é ruim. Criticar a Eu não escolha acho. do Fux pro jogo Não, de não, não, hoje... não tem como. Não, sim, Ele eu acho que ganhou é no ser campo. oportunista. É É ser isso, oportunista é e isso. dinheiro de obra Crueldade que é o pronta. futebol, pô. Talvez tenha É, tido um erro é. estratégico que foi corrigido no segundo tempo, que era inverter o lado dos zagueiros. Isso poderia ter acontecido pro Gomes ter ficado com o Pedro e o Fux ter ficado com a Arrascaeta, já que o Palmeiras marca individual. E foi o que aconteceu no primeiro gol, no segundo.